Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Declaro aberta 106ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do 2º período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida a vereadora Tânia Larso para fazer a leitura do versículo bíblico. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Obrigado, vereadora Tânia. A presidência convida o vereador Adilson Girardi para ajudar, secretariar, ser o nosso secretário ADOT neste momento na casa. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Declara aprovada a ata da 105ª sessão ordinária realizada em 30 de outubro de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador se apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. A presidência convida o eminente vereador, secretário ADOT nesse momento, o vereador Adilson Girardi, para a leitura das correspondências. Pois não, senhor presidente, leio aqui a justificativa de ausência do vereador James Schroeder na sessão plenária no dia 23/10/2019, por estar em viagem a Brasília. Projeto de lei complementar número 33/2019 altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º da emenda substitutiva 2/2019 ao projeto de lei complementar 33/2019 do gabinete do vereador Wilson Paraíba. Ofício da Prefeitura de Joinville, referente à retirada do projeto de lei número 185/2019, capeado pela mensagem 054 de 5 de setembro de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação técnica com a União Federal através da Superintendência Regional do Trabalho do Estado de Santa Catarina. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson Girardi. Horário destinado aos partidos: PSD, 3 minutos, vereador Fábio D'Alonso. O MDB, 15 minutos, vereador Richard, vereador Mauricinho Soares. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, vocês que nos assistem pela TV Câmara e funcionários desta casa. Vereador Richard, tivemos mais uma vez uma visita com o prefeito Udo Deller sobre os 100 milhões, vereador Richard, que a gente tem que, até eu pedir para o prefeito a gente conversar, a bancada, e aonde vai ser destinados os recursos em algumas ruas. O que está acontecendo? O Romualdo está de férias, fui lá, falei com o secretário que está lá interino, o Thales, o engenheiro Thales, me recebeu muito bem. Os projetos, vereador Cláudio Aragão, nosso presidente, porque tem que ser contratados os projetos da drenagem, vereador Cláudio Aragão. E nós vamos ter alguma dificuldade, já falei para o prefeito, porque é várias ruas, né? Região Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Leste, várias ruas, vereador Richard. Como a Copacabana, vereador Richard, que vai estar
lá no processo 100 milhões. Eu sei que eu estava no dia que o prefeito garantiu para o senhor lá. Parabéns, vereador Richard, pela sua luta ali na Copacabana, aonde vai ser pavimentada entre os 100 milhões. O prefeito falou lá, nós estávamos no gabinete, o senhor deu uma entrevista, inclusive, sobre a Copacabana. Isso é importante, Richard, e vários da bancada governista, o vereador Roque também, eu vi lá, Roque, o Miguel vai assinar lá a Albano Schmidt, a Almut Fogart, então, para fazer a pavimentação agora nos 100 milhões, isso está já passando já há muito tempo, e agora o senhor teve o privilégio, eu vi lá, o prefeito está falando e o secretário Miguel. Vereador Richard, eu sempre falo que a gente conversa lá com o prefeito, juntamente nós com o prefeito e o secretário Miguel, porque passa tudo pela mão do secretário, que é o secretário da administração, administrativo da prefeitura, aonde quem faz a licitação, as licitações das ruas, de qualquer obra, passa pela equipe do secretário Miguel. Já tive falando com ele, agora saiu aí essa semana, ele está em Brasília amanhã, o secretário Miguel aí vai em algum ministério lá em Brasília, o prefeito conversou com ele, eu vi conversando, lhe dou uma parte, vereador Roque, pode ficar tranquilo, lhe dou uma parte. Sua parte, vereador. Obrigado. Só para complementar, né, a sua fala, a rua Albano Schmidt e Helmut Falk é o processo do PAC, tá? Do PAC. E nós temos dos 100 milhões, vai ser assinado, vou dar um exemplo agora, a ordem de serviço da Góes Monteiro, São Vicente, São Miguel e as vias laterais. Agora no dia 11. No dia de 11. novembro vai estar sendo assinado, lá pelo dia 11, naquela semana, todo esse processo de requalificação de ruas. Então, tem projeto no Boa Vista, projeto no Bom Retiro, em vários bairros da cidade, como você comentou, né? Mas as grandes obras da Blumenau, da Albano Schmidt, da Helmut Falk, são do PAC, tá? Do PAC. Ok? Obrigado, vereador Roque. Isso aí é importante. Vou passar para o vereador Richard. Ele quer falar um pouquinho, hein? Vou passar para o vereador Richard, mas isso é importante, esse trabalho que vem agora desenvolvendo nossa cidade. Pessoal, vai ser um canteiro de obra a partir do ano que vem, várias ruas como a Copacabana e muitas ruas lá na região, lá, vereador Cláudio Aragão, sei que tem algumas ruas na sua região, isso vai ser um canteiro de obra. Muita gente está preocupado com isso, porque o prefeito vai deixar essa cidade agora, a Mara, que é a nossa, lá do gabinete, sempre está conosco, vai ser um canteiro de obra, isso eu tenho certeza, e vinha falando, muita gente, desde o meu primeiro mandato aqui, a gente vinha defendendo isso aí, vereador Cláudio Aragão era o líder, hoje é o Richard, inclusive até o vereador Facchini era o nosso líder, que defendia, que lutava e falava aqui sempre, do prefeito, do trabalho, e hoje vai acontecer, e este ano que vem, pessoal, vocês vão ver o que vai acontecer nessa cidade de Joinville, muitas obras vão acontecer, sempre falei aqui, vereador Richard, nosso líder do governo, muita obra vai acontecer em Joinville, vocês vão ver a diferença o ano que vem. Presidente, vou passar para o Richard. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, funcionários desta casa, em quem, de vez em quando, eu tenho alguns amigos que assistem à TV Câmara, por isso gosto sempre de falar veementemente neste plenário, que a comunidade joinvilense, através de 5.464 votos, deu-me a honra de poder representá-los. Presidente, quero fazer uma citação aí, talvez, se o vereador Roque, em determinado momento da minha fala, quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Mas eu quero falar da visita que fiz hoje de manhã ao Centro 15. Eu tenho dito em todos os meus discursos e nas vezes que tenho oportunidade de escrever algum artigo aos canais de comunicação, sempre defendendo que a sociedade
brasileira precisa alicerçar na educação. E, vereador Roque, Vossa Excelência, quando foi secretário de Educação deste município, e por isso lhe tenho em grande estima, porque enquanto executivo, Vossa Excelência fez grandes e significativos trabalhos à sociedade joinvilense. E posso dizer que o grande passo, e lembro-me da minha filha mais nova, que empolgadamente fazia um curso no colégio onde ela estuda, chamado de robótica. E eu via a empolgação de umas crianças que também ali frequentavam, com grande vontade de fazê-lo, mas restrito apenas a uma parcela que, além da educação, também havia o investimento nesse curso, que era um plus da educação daquele estabelecimento de educação. Pois bem, o município fez mais, e foi além, vereadora Ana Rita. Considerando que a grande mudança, e que se fala em todos os cantos da nossa sociedade, a indústria 4.0, boa parte das pessoas não conhece e não reconhece ou se sabe sequer o que é a indústria 4.0, o governo deste município colocou nas escolas municipais, vereador Mauricinho Soares, robótica gratuita, projetando a mudança necessária à nossa sociedade. Porque se nós voltarmos no tempo, Joinville, para as grandes mudanças que, quando nós saímos da indústria têxtil para a indústria metal-mecânica, nós estávamos preparados para isso. Bastava apenas o barco, o navio, o trem, passar e embarcar os passageiros rumo ao futuro. E foi o que Joinville fez. E novamente, vereador Mauricinho Soares, quando eu cheguei no Centro 15, que tem mais ou menos a minha existência, vereador Roque, e aí algumas coisas nós não podemos deixar de gratificar as pessoas. Porque o prefeito Udo, ao contrário do que muita gente o vê como um político da atualidade, antes de tudo, já estava inserido na nossa sociedade, trabalhando uma briga existencial de um procurador do município e o gerente jurídico de uma grande empresa que receberia parte desses equipamentos. E o prefeito Udo, muito jovem advogado, foi ele o intermediador, sem vislumbrar qualquer carreira política. Resolveu o problema fundacional das instituições públicas, vereador Roque, de ensino e de qualificação técnica, para que nós pudéssemos levar aos jovens joinvilenses, há 50 anos atrás, quando eu apenas era um embrião e nem um cidadão ainda era. Já desenvolvia política pública ele. Então, é importante fazer algumas citações, vereador Roque, porque para que nós possamos compreender o futuro que nos espera, embora nós não devemos viver dos fígados do passado, mas no alicerce da nossa história, é importante fazer algumas citações. Eu mesmo, já falei algumas vezes, enquanto administrador da penitenciária industrial, visitei o então presidente da CIG para uma demanda de segurança pública, e ele prontamente atendeu o que o Estado jamais seria capaz de fazê-lo. O senhor pediu uma parte, vereador Roque? Por favor. Mais uma vez, obrigado. Né? Primeiro eu quero parabenizá-lo pela fala, né? E dizer que a educação de Joinville, e aí me orgulho muito de ter permanecido 6 anos na Secretaria de Educação, mas é um projeto, né? Foi um projeto, está sendo um projeto, exatamente como aconteceu naquela época, há 50 anos atrás, com essa visão de Joinville olhando para frente. Nós começamos um projeto de trabalhar também essa questão da indústria 4.0, da indústria 4.5, da tríplice hélice, enfim, desse envolvimento com a tecnologia que está acontecendo em muitos países do mundo. Os países mais avançados, eles estão com essa visão e começaram pela educação.
Lá no Centro 15, nós transformamos num espaço de capacitação, onde ali nós usamos para trabalhar com os alunos, mas muito mais de capacitação de equipes, porque esse projeto está se expandindo por toda a rede. O prefeito Udo, nós tivemos essa visão de que a educação, olhando para frente, ela tem que ser uma educação que possa ser levada para toda a rede municipal, criando um sistema de ensino. Então hoje, se você visitar uma escola pública do município, você vai ver espaços makers, laboratórios de robótica, laboratórios de ciências, enfim, esse projeto que leva gratuitamente lá no Centro 15 a educação para a robótica e a educação que estimula novas profissões que a gente ainda nem conhece. Ele está acontecendo dentro da escola. E dentro da escola melhoramos a eficiência e ao mesmo tempo nós melhoramos a relação professor-aluno, porque o aluno, os estudantes vão para lá com muito mais interesse e os professores, recebendo esse aluno com centros de interesse, ele consegue desenvolver muito melhor o seu trabalho, diminuindo a questão de estresse, de doenças, enfim, uma série de questões. E outro ingrediente forte, a melhoria dos ambientes de trabalho dos professores e dos alunos. Isso aconteceu em todas as escolas do município. Então, a revolução que está acontecendo no município de Joinville está sendo levada para o restante do país. Esse é o trabalho que foi feito e que está sendo feito na educação de Joinville. Olhando o jovem de hoje, mas acima de tudo, a transformação que Joinville precisa passar. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. Presidente, eu quero concluir a minha fala, eu tenho 1 minuto e alguns segundos ainda, mas para dizer o seguinte, que nós não podemos apenas nos arrepiar quando é hasteado o pavilhão nacional ou quando um compatriota nosso sobe no pódio. Mas quando nós vimos no brilho do olhar das crianças, isso não é demagogia alguma, porque hoje, pela manhã, em visita ao Centro 15, vereador Roque, eu me emocionei, porque eu via muito claro no olhar daquelas crianças que disputavam naquele momento uma luta de sumô, orquestrada por comandos que eles antes fizeram nos seus laboratórios. E estavam felizes, o engenheiro, além do engenheiro tinha o programador, tudo em insights do que nós precisamos efetivamente na nossa sociedade. Então fica essa visita registrada e dizer mais, quando esse governo assumiu, eu não tive a honra de estar no primeiro, mas alguns dos senhores aqui estiveram, não haviam laboratórios de ciências nas escolas. E quando nós observamos isso, meu presidente, nós devemos sim ficar extremamente empolgados, porque qualquer coisa que nós passamos a discutir aqui será temporal. Agora, o que será eternizado serão as ações que nos concentrarmos para discutir o futuro da educação do nosso município, para discutir o futuro da educação do nosso estado, para discutir o futuro da educação nesse país. E nós não estaríamos tratando temas, porque nesse país o que mais se forma, por incrível que pareça, e eu não tenho nada contra, preciso de advogados, mas nós temos mais advogados do que todas as nações do mundo. E nós não vamos buscar soluções apenas com a construção de leis ou com interpretação. Qualquer rábula hoje está discutindo legislação. E é bem por isso que nós estamos enfrentando um problema que eu acabei de ver, vereador Mauricinho Soares. Eu não consigo compreender, embora a minha formação não seja no direito, mas a Constituição e os artigos, o Código Penal é muito claro. Só se dá a condenação do indivíduo, eu não estou defendendo o vagabundo aqui, só se dá a condenação após o trânsito em julgado. E neste país, ou nessa república de banana, precisa-se das 4 instâncias para poder prender. Não há condição de fazer isso diferente. Quem é que vai para a cadeia? O pobre, porque não consegue acessar todos os seus direitos. O que deveria estar sendo discutido, e aí os políticos em Brasília se esconderam da discussão e transferiram isso aos tribunais, era eles que deveriam estar mudando a lei para prender na 2ª instância. Mas é tudo culpa de boa parte do que nós temos que alicerçar ainda na educação, porque estamos repletos de parlamentares em Brasília que não buscam
das pessoas com sabedoria. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richer. Agora o PL. Vereador Maurício Peixer, por 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa, público presente, saudar o Sérgio, que é o presidente de Preville, né? Obrigado pela presença aí. Também os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, eu vou falar de um assunto, hoje não é local, porque até em outras legislaturas nós discutimos bastante a administração federal como também a estadual. E ultimamente, com o tempo, a gente, até pelas redes sociais, que diz, o vereador não tem nada a ver com, né, quer ser deputado federal, estadual. Não, mas nós temos que discutir, sim, um pouco aquilo que é federal, o que está acontecendo, porque mexe conosco no dia a dia da nossa vida. Tudo o que acontece a nível federal, lá no Congresso, ou com o presidente da República, mexe com a nossa vida. O que nós temos observado nos últimos tempos, vamos falar desse ano, com a nova administração nacional. Olha, nós vivemos um momento bom da economia nesse momento, vereador Neif. Há uma crescente, há uma expectativa de melhora muito forte. Primeiro, a inflação, nós chegamos num nível muito baixo. No governo da Dilma, o último em 2015, a inflação estava 10,67%. Nesse momento no Brasil, esse ano, 3%. 3% no ano. Os juros, a taxa Selic, Sérgio que conhece bem disso, estava 14%. Hoje, semana passada, foi anunciado 5%, com a perspectiva de queda, 4,5%. E chegando a 4%. Chegando a 4%, os juros no Brasil vai ficar altamente viável para longo prazo, principalmente compra de imóvel próprio, porque a longo prazo isso é fantástico. Há uma expectativa. O índice Bovespa, no governo Dilma, estava 38 mil pontos, hoje está 108 mil pontos. Esse é um ganho extraordinário. Quando as ações das empresas melhoram, cresce, há uma procura maior, é sinal que a nossa economia é sólida. As empresas estão ficando cada vez mais sólidas. O PIB é outra situação que faz com que o Brasil, o país, cresça mais, mensurado, dá confiança principalmente ao investidor externo. Então, o PIB estava a menos 3,8 em 2015 e hoje nós já alcançamos 0,8. E a tendência é de crescimento quando nós podemos chegar num patamar aí de 2% e, quiçá, 3%, que é o crescimento que deveríamos ter, né? Países aí em desenvolvimento podem chegar até 6%, que daí é um crescimento fantástico. E o risco país, aí outro dado importante para investimento interno no Brasil. Com a Dilma era 533 em 2015, hoje o risco caiu a apenas 117, que isso faz com que aqueles que querem investir no Brasil dá a confiança de poder investir com o retorno certo. Então, nós vivemos num momento muito bom de economia, de crescimento do Brasil, de perspectiva de melhoras, inclusive, baixando aí o índice de desemprego, que faz com que as pessoas possam ter a sua renda melhorada. O que está atrapalhando o Brasil nesse momento? É essa coisa absurda da perseguição com o presidente da República. Eu vi uma frasezinha que eu achei fantástica. Se fizesse toda essa perseguição, procura de coisas erradas do presidente Bolsonaro, se fizesse a mesma coisa com o presidente Lula, já tinham descoberto onde estava o dedo dele, aquele que está faltando. Porque é impressionante o que querem derrubar as ações do presidente da República, o presidente da República. Por quê? Porque ele mexeu em várias feridas, ele botou o dedo que está justamente aqueles que ganhavam fácil, o dinheiro não estão ganhando mais. A questão política, ele está mexendo, a briga interna do partido está prejudicando,
mas aqueles que entraram no partido tentando ganhar com ele, ele está quebrando, está tirando fora. Aqueles que queriam só cargos em troca de favores, ele também está quebrando isso. E isso faz com que as pessoas começam a perseguir. E principalmente a mídia. Quem acompanha, e eu não sou de atacar a mídia, mas a gente sabe que é isso. Quando o governo investe em propaganda, mais, vire aqui Joinville, a mídia bate menos. A mídia relata menos aquilo que está ocorrendo de errado. A nível federal, o Fantástico, os jornais nacional, o Jornal Hoje, ele vive em função de procurar coisas erradas do presidente da República, dos filhos dele, do partido, ou qualquer coisa que venha prejudicar. Por quê? Porque ele também é duro, porque não está colocando recurso lá na Rede Globo, não está botando o dinheiro na propaganda. E aí vem a contrapartida que é atacar o presidente. Isso é prejudicial ao país. Então, nós vivemos um momento muito bom da economia, com um grande ministro, que é o Paulo Guedes, que conhece muito e que fazendo a economia crescer, mas, por outro lado, a questão política está prejudicada. Então, o que nós temos que dar é força. Agora, o que ninguém está falando, PSL, partido quebrado do presidente, rachado, diz ele que vai criar um novo partido, mas aqui em Santa Catarina, presidente, esta casa aqui sempre foi muito forte na cobrança do governo do Estado, e aí eu não vou olhar partido, vou olhar o que está acontecendo. O governador Moisés, 10 meses se passaram, está devendo em Joinville, inclusive a sua presença aqui, o que não... Nós temos que cobrar, essa casa tem que cobrar aquilo que é preciso para Joinville. Nós estamos afastados disso, parece que o governo do Estado não existe mais para nós em Joinville, e é aqui que ele tem que estar vindo, dando resposta para os votos que ele teve. Ele foi o mais votado aqui, pega ali a estrada a Dona Francisca, ou a rodovia de Gaimeister, que é uma vergonha. Passem lá à noite na rodovia de Gaimeister. Tem que andar 30 por hora para não cair em buracão, e não está sendo feito nada em Joinville. Precisamos cobrar do governo do Estado aquilo que Joinville merece, inclusive a presença dele aqui, que parece que ele não gosta de Joinville e não vem em Joinville. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício. Agora o PSDB, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhora vereadora, senhoras vereadoras, aliás, senhores vereadores, munícipes que nos honram com as suas presenças, quero aqui também saudar o Sérgio, presidente do IPREVILE, aos telespectadores e aqueles que nos acompanham pelas demais redes sociais de nossa cidade. Vereador Richard, para a ciência só existe dois tempos: o passado e o futuro. Para a ciência não existe o presente, porque quando eu falei aqui de presente, o presente já se foi. Mas quero dizer que pensei que o prefeito Udo, quando assumiu, pensei que ele iria pegar os recursos que são investidos, porque educação não é gastar, é investir, e fossem isso adquirir vagas nas instituições, porque sai muito mais barato, vereador Ninfo, comprar vaga nas instituições do que você manter hoje uma escola como a Fundamas, até pela dificuldade da contratação ou de atualização dos seus equipamentos. Mas a Fundamas aí está cumprindo um grande papel, graças ao Bender, que foi o prefeito, o maior visionário, prefeito que nós já
tivemos na história de Joinville. Agora, estava hoje participando na Comissão de Legislação e Justiça, e também não precisava lá, está nos anais da casa, o projeto aonde solicita a esta casa a autorização para fazer um convênio entre o Hospital São José e o Hospital Infantil. Eu acho isso um absurdo. Esse projeto trata de passar os pediatras do São José, porque não é mais essa a finalidade do Hospital São José, passar esses pediatras para o Hospital Infantil, enquanto que nos bairros, nos nossos ambulatórios, nos nossos postos de saúde, estão faltando pediatra, não temos pediatra. O PIA-Sul não tem pediatra? Tem. Aí os defensores do prefeito vêm aqui, me diz, é só vocês olharem alguns ambulatórios ou PIA que não tem o pediatra em número suficiente para atender a nossa população. Pois é, vereador presidente, o senhor deixa eu falar, presidente, tem na cidade, mas deixa eu falar, presidente, tem na cidade ou não tem? Tem o São José que está transferindo os pediatras para o hospital infantil, aonde é que o prefeito deveria dizer, você é pediatra? Nós precisamos lá no PIA Sul, nós precisamos no PIA Leste, nós precisamos no PIA Norte, vamos dividir. Agora, não colocá-los, eu não sei quem é pediatra e também aqui pouco me interessa, mas esse projeto é um projeto que só tem o interesse porque talvez o pediatra não quer ir trabalhar nos PIAs. Então, eu quero dizer que o meu voto é contrário, porque a rede municipal precisa de pediatra e nós não temos pediatra na cidade. Então, isso é um absurdo pegar o pediatra do município, que está precisando de pediatra, e passar para uma fundação que tem e que é de responsabilidade do governo do Estado. O outro projeto que eu quero falar, e já falei, já votei, eu não concordo com o refinanciamento de dívida, da dívida dos munícipes, do refinanciamento da dívida dos munícipes. Isto é, você está privilegiando os maus pagadores. E, geralmente, uma boa parte desses, o prefeito encaminha, porque são amigos do prefeito. O pobre paga em dia, vende a sua galinha lá, deixa de comer algo para pagar os impostos. E aí o projeto que vem para cá, é um projeto que não tem absolutamente nenhuma consistência, não tem valores, não tem explicação, isto é... Eu também vou deixar de pagar os meus impostos, porque aí eu aplico no mercado financeiro, vou ganhar mais, vou aplicar, pode ser em qualquer uma, na Valore, desde que seja de Joinville, e aí o que acontece? Eu vou no final do ano, eu vou estar protegido, porque daí eu vou ter uma série de regalias, porque o prefeito faz isso. Isso é um erro. Enquanto as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, clamando por uma cirurgia, e aí então eu não vou pagar os meus impostos, porque vou aplicar no mercado financeiro, ou tenho outras prioridades que, ou vou comprar a minha lancha de luxo, a minha casa de luxo, e mais não sei o quê, porque eu sei que no final o governo vem com essas benesses. Isso tinha que se acabar.
tem que acabar. É por isso que nós pagamos tantos impostos, vereador Jaime. Sabe por quê? Porque se todos pagassem, todos pagariam menos. Eu não vou concordar. Votei a primeira vez, porque o prefeito Udo disse que jamais na sua administração iria mandar mais projeto para refinanciar a dívida. Então já quero deixar claro aqui, podem ficar chateados comigo quem está devendo, porque uma coisa sagrada é o imposto. Até porque quando Jesus, eles perguntaram, para Jesus, Senhor, temos que pagar os nossos impostos, o que Jesus falou? Dai a César o que é de César. Todo ano vem o refis, então ninguém mais vai pagar. É muito mais vantajoso você Vereador aplicar... Odir, agora o senhor conclui. Presidente, então eu tenho que fazer essa manifestação aqui e cada um vota de acordo com a sua consciência. Esses dois projetos eu não vou votar a favor. Muito obrigado, presidente, pela vossa benevolência. Agora o PSB, vereadora Iracema do Retalho. Por 9 minutos, vereadora. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente e da TV Câmara. Eu trago hoje o clamor do povo, que eu sempre convivo, né? Nós convivemos com a comunidade e eles nos procuram porque somos fiscais da cidade. Esse ano, novamente, no cemitério São Sebastião, não tinha água. Então veio muitos telefonemas, muitas reclamações. Iracema não tem água, porque as pessoas esperam o ano inteiro para ir lavar o túmulo, trocar as flores, e de repente até tem água, mas não sobe, porque lá é um morro, né? Mas teve bastante reclamação. Eu gostaria que olhasse com mais carinho no próximo ano, porque nós temos respeito com o nosso cidadão que paga seus impostos. Eu também quero falar aqui que teve uma deputada federal que ela estacionou uma lei no Brasil inteiro, o diagnóstico de câncer é 30 dias. Então, a partir de mês de março, não podemos mais ter ninguém esperando para fazer o exame para ver se realmente a pessoa está com câncer. Eu estou muito magoada com uma menina, com uma senhora, que esperou 1 ano e o câncer dela se estralou e teve que tirar em Curitiba. Então, eu gostaria que seja cumprido, a partir de março, esse projeto que essa deputada federal fez. E na televisão, tem uma grande propaganda do asfalto, dos 100 milhões. Só que o pessoal me telefona, pergunta, porque segundo o povo diz que esse dinheiro não é emprestado, é ganhado. Que eles dizem que esse dinheiro foi a prefeitura de Joinville ganhou. Eu falei que não, que ele é um empréstimo para fazer os asfaltos. Mas também o povo fica revoltado, porque nós temos diversas ruas onde mora gente simples, pessoas idosas, que não tem mais condição de pagar o asfalto. Por exemplo, que nem um pedaço que ficou para trás da Presidente Kennedy. Aquilo lá enche de água. Não tem como o povo mais aguentar aquela situação daquela rua Presidente Kennedy. Eu gostaria que fosse esclarecido na propaganda da televisão que esse dinheiro é um empréstimo, porque muita gente acha que foi um dinheiro ganhado. Então, nós vamos esclarecer para o povo ficar sabendo realmente a verdade de tudo que acontece na nossa casa aqui, nessa Casa de Lei. Eu também quero falar sobre a diária, que o Paraíba fez esse projeto. Eu acho que a diária, ela até precisa existir, sim,
mas com consciência. Por exemplo, o James Schroeder esteve levando a nossa menina do nosso Joinville para Brasília. Ele precisava ir levar essa menina. Como vai mandar a menina e os pais sozinhos? Eu acho que nós temos que ter, sim, consciência. Cada uma de nós temos que ter consciência que esse dinheiro é dinheiro público. Mas podemos trabalhar, sim, ir para Brasília quando é necessário, sair da cidade quando é necessário. Eu vou emprestar a palavra para o Fachin e depois falo mais um pouquinho. Bem rapidamente, vereadora, eu quero desde já lhe agradecer, mas Vossa Excelência falava há pouco, né, deste comercial de televisão aí, dessa campanha de mídia em relação à pavimentação, e a gente percebe que isso reverbera aqui no plenário em vários momentos. Eu queria aqui fazer uma reflexão com todos os colegas vereadores a esse respeito. Nós estamos vivendo um momento agora de uma perigosa epidemia do sarampo, né, no Brasil inteiro, e a gente percebe que já chegou em nossa cidade, né? Eu recebi aí via WhatsApp um comunicado da Secretaria da Saúde, acho que partiu também da Secretaria da Educação, em relação a alguns bloqueios que era necessário ser feito em função da contaminação ou da percepção, da certeza, né, de uma pessoa que esteve num determinado local e já foi contaminado, já foi diagnosticado, então se faz o chamado bloqueio. Há cerca de 5 anos atrás, vereador Iracema, eu usava esses microfones e por onde passei, eu falava da questão da dengue, né, que havia à época uma epidemia aí de 100 focos na nossa cidade. Hoje já passaram dos 3.000, né, e lamentavelmente daqui agora a dias, com a chegada do verão mais forte, provavelmente nós vamos viver uma epidemia nunca antes na história da nossa cidade. Então, qual é a reflexão que eu quero fazer com os colegas vereadores? Que nós possamos, quem saiba, até fazer uma moção conjunta, ou especialmente a bancada governista, que faça esse diálogo com o Executivo, para que esses recursos da educação possam ser fortemente investidos em questão, por exemplo, como uma campanha de vacinação em relação ao sarampo. Né? Nós sabemos do perigo, do risco, e do que isso pode ocasionar, me fugiu agora, né, o que pode render, o que pode acontecer nos hospitais da nossa cidade, nos PAs, né, se houver aí de fato uma disseminação dessa doença. E aí a gente percebe que muitas vezes existe um aporte financeiro nas redes de comunicação, seja TV, rádio, jornal, enfim, de propaganda, né, de asfalto, de pavimentação, legal, maravilha, parabéns. Agora, quando necessário, de um investimento mais forte para prevenção. Nós estamos falando aí de gasto público, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de bem-estar da população. Então eu só queria jogar no ar, fazer aqui esta manifestação do quanto importante e pertinente, do quanto melhor seria aplicado o recurso de comunicação para áreas sensíveis, como por exemplo da saúde. Né? Lamentavelmente lá atrás não foi feito o trabalho que deveria ser feito em relação à conscientização, né, do mosquito da dengue. Está aí 3.000 focos em nossa cidade. Agora a questão do sarampo ainda há tempo, né, de uma campanha efetiva mesmo, de televisão, rádio, conscientizando as pessoas a buscarem essa vacina, né, para que a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Me parece que já tem surto aí em vários pontos da cidade. Obrigado, vereadora. E a gente também tem que pedir para as famílias que têm seus bebês em casa, que não ficam esperando em casa. As mães que levem seus filhos para vacinar. Agora é de 0 até 5 anos. Porque se a mãe não leva o seu filho, vai sofrer o dobro depois. Vai ter muito sarampo. É que nem naquela época de antigamente, que deu aquele surto, e hoje está acontecendo a mesma coisa. Então eu peço para todas as mães que estão dentro de casa, que não têm os seus filhos nas creches, para levar seus filhos para tomar a vacina. Afinal, o desconto é de graça. É só o tempo de levar a criança e tomar a vacina para salvar o seu filho. Muito obrigado. Obrigada, vereadora.
Na sequência, o solidariedade pelo tempo de 6 minutos. Vereador Adilson Girardi. Senhora Presidente, senhores vereadores, colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, muito boa tarde. Nós tivemos na tarde de hoje uma reunião bastante produtiva na Comissão de Economia e Agricultura, com a presença aqui de representantes da Unidade de Desenvolvimento Rural e da Secretaria da Educação e mais os representantes da comunidade agrícola de Joinville, falando sobre a destinação da agricultura familiar na merenda escolar. Então, eu queria só passar uns dados rapidamente para os pares aqui, depois nós temos um vídeo para mostrar a respeito da merenda. É um assunto bastante pertinente, né, quando nós falamos aqui da necessidade, né, de melhoria no campo, na agricultura, a quantidade de alimentos, né, que a Secretaria da Educação, a Prefeitura está adquirindo da nossa agricultura, bem acima daqueles 30% regulamentares. Nós temos hoje, sendo atendidos pela Prefeitura com merenda escolar, 172 unidades, que representam 62 mil refeições por dia. Nós temos 8,5 milhões de investimento em 2019, e esse trabalho envolve 372 cozinheiras e 175 toneladas por mês de alimentos. Então, é um trabalho muito grande, foi muito importante a reunião desta tarde, e para aqueles que não puderam acompanhar, né, via TV Câmara e não estiveram conosco lá, estiveram lá o vereador Udir, o vereador Roque, o vereador Jordão, a vereadora Iracema. Eu fiz questão de pedir para a Gisele, que é a gerente da área na educação, que deixasse o vídeo aqui para que a gente pudesse mostrar. Então, eu queria que a técnica apresentasse o vídeo para que a gente pudesse acompanhar. Produtos da agricultura familiar estão cada vez mais presentes na merenda escolar do município. Desde 2009, a Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, compra alimentos cultivados por produtores rurais. A participação destes produtos aumentou nos últimos anos. Atualmente, está presente em 30% da refeição servida, seguindo a exigência mínima da legislação federal. Diariamente, são servidas cerca de 62 mil refeições em 86 escolas e 70 centros de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Joinville. Pães caseiros, mel, sucos, leite pasteurizado, legumes, frutas e verduras estão entre os 62 itens provenientes da agricultura familiar que fazem parte da merenda escolar fornecida. Eu produzo leite desde o tempo dos meus pais, desde criança a gente mexe com isso, e agora, desde o mês de agosto, a gente começou a entregar leite para a merenda escolar, e a gente fica muito contente de sabendo a qualidade, o capricho que a gente tem na produção, sabendo que esse leite hoje em dia está indo para as crianças nas escolas, sabe, né? Para garantir a qualidade da merenda, uma equipe de nutricionistas e técnicos do setor de alimentação da Secretaria de Educação faz constante buscas por novos produtos cultivados na cidade. É analisada a quantidade e regularidade no fornecimento e a certificação sanitária. A compra de produtos da agricultura familiar local para alimentação escolar de Joinville, ela é importante porque proporciona a oferta de um alimento mais fresco e, portanto, de maior qualidade ao aluno, respeita a cultura alimentar da região e incentiva a geração de renda das famílias de agricultores locais.
Como a intenção é aumentar a quantidade de itens produzidos em Joinville na merenda, em 2019, pela primeira vez, a tilápia utilizada na merenda é cultivada por piscicultores da cidade. Olha, é muito importante para nós, piscicultores de Joinville, saber que o nosso peixe está indo para os nossos alunos aqui em Joinville e que a gente pode ampliar cada vez mais a nossa produção, que já é boa, mas a gente pode aumentar ainda mais. Então, quero deixar aqui meus parabéns para a equipe da Secretaria da Educação por esse excelente trabalho demonstrado na tarde de hoje. Obrigado. Obrigada, vereador Adilson. Por 6 minutos, o PSC. Vereador Leo Wilson. Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, funcionários da Casa de Leis, meus profissionais de Libras, distinto público aqui presente. Eu quero aqui, bem rapidamente, manifestar nossa tristeza, nossos pesares, pela morte do nosso querido radialista Luiz Gonzaga Agra, que na última sexta-feira veio a falecer. Ele já estava no nosso gabinete aproximadamente 7 anos e dia 8 de setembro infartou, teve um infarto bastante agudo e por consequência desse infarto ficou internado e a insuficiência cardíaca era bastante comprometedora e os médicos então conversaram com ele, sugeriu também para a família, e para que ele pudesse ter uma qualidade de vida razoável, ele precisaria implantar safena, mamária, e foi isso que foi tentado fazer. Só que na cirurgia da implantação, com um corte aberto, ele teve vários AVCs e acabou entrando em coma, e um coma irreversível. E na última sexta-feira veio a falecer. Foi enterrado finados, coincidentemente, dia 2. Gonzaga deixa uma grande lacuna no rádio, não somente de Joinville, mas do estado de Santa Catarina, em outros estados que trabalhou. Uma das mentes mais brilhantes que conheci, um radialista muito respeitado, muito conceituado, muito sério, muito coerente, muito sensato nas suas reflexões, amante do microfone, amante da comunicação, e nos deixou, senhora presidente. Esse é o ciclo da vida, né? Se inicia e tem também o tempo final da história. Em nome do nosso mandato, em nome da nossa assessoria, inclusive em nome dessa instituição, se tem assim liberdade para fazê-lo, nós manifestamos nossas sentidas condolências, que os vereadores todos, com certeza, de algum momento, ou em algum momento, ou em vários momentos, conviveram com Gonzaga, puderam, com certeza, às vezes, alguns deles até serem entrevistados pelo Gonzaga, ouvir um pouco da sua história, um pouco do seu conhecimento. A vereadora Iracema, por muitos anos, fez anúncio, 20 anos, vereadora Iracema, né? E era um amigo, a vereadora, um conselheiro, como tantos outros, Eu cito apenas a vereadora Iracema, para não ser redundante com o nome de tantos outros vereadores, mas com certeza a amizade desta casa, dos funcionários, inclusive de carreira, os funcionários comissionados, que conviveram com o vereador, com o comunicador Luiz Gonzaga, sabem o quanto ele nos fará falta.
dificilmente teremos comunicadores com a capacidade, né, de falar de modo fácil e prender a atenção, cativar a atenção do público como Gonzaga. O Gonzaga dominava qualquer assunto, qualquer área, poderia ficar falando um dia inteiro sobre qualquer assunto. Ele era um gênio da comunicação, presidente Ana. Mas, aos 74 anos, ele completaria 74 anos agora, dia 12 de dezembro, nos deixou. É uma perda muito grande para a cidade, para a comunicação, mas esse é o processo da vereador Pelé. Toda linda história tem um final, e o Gonzaga encerrou a sua história dia 1º de novembro, 12h30, né? Combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Assim escreveu o apóstolo Paulo. Então eu pediria, presidente, se fosse possível, no final da sessão, nós fazemos 1 minuto de silêncio, né? Pode ser agora? Então, com a concordância dos nobres pares, se for possível nós fazer esse 1 minuto de silêncio agora, né? Por tudo que o Gonzaga representou para Joinville, para esta casa, para a comunicação da cidade. E acho que ele merece até muito mais que isso, mas é o que a gente pode fazer. Podemos, sugestão do Facchini, se a gente pudesse uma salva de palmas antes do minuto de silêncio, pode ser? Pois não. Então, a presidência, em nome desta casa, deseja aos familiares do senhor Luiz Gonzaga, né, os nossos profundos sentimentos aos seus familiares e amigos. Com certeza, por 1 minuto, vereadora. Eu só queria dizer que o Luiz Gonzaga, se eu estou aqui hoje, é por causa dele. Porque no meu primeiro ano na política, fizeram umas coisas muito pesadas comigo e eu era muito inocente. Eu não entendia traição, eu não entendia mentira e eu não aceitava aquilo que fizeram comigo. E ele foi, senhor Lilson, 3 dias em seguida na minha loja, e ele foi me procurar e ele me dizia para mim, tu vai sim, porque vai ser assim, assim, assim. Então, além de ele ser meu amigo, ele era meu conselheiro, ele era conselheiro das minhas filhas. Eu quero também para a família, eu tive lá sexta-noite, quando o corpo dele chegou e toda a família estava lá. Longe, que não me conhecia quando viram entrar Iracema do Luiz Gonzaga. Então, eu queria assim dizer que eu senti profundamente, e claro que todo Joinville e a sociedade perdeu. Obrigado, vereador Iracema. Agora, como líder, vereador Richard. Em seguida, vereador Jaime.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que me traz essa tribuna foi uma fala de um vereador que me antecedeu, mas para dizer o seguinte: é importante, antes de tomar qualquer decisão, que nós possamos, na verdade, analisar não friamente, mas no que aquilo que compete ao ser humano. Colocar efetivamente o coração nas coisas e, então, poder compreender a sistemática sociedade em que vivemos. Ora, 63 milhões de pessoas na inadimplência, 13 milhões aproximadamente de brasileiros desempregados. E há um exercício simultâneo do Serasa, aliás, há muito tempo, dando perdão de dívida de 90%. E quando a Prefeitura trata especificamente do tema em epígrafe, o que nos traz e o que nos faz, enquanto legisladores, pensar, é que não há benefício e nem tampouco vantajoso algo ao indivíduo que está em déficit com a Prefeitura Municipal em relação a taxas, IPTU, enfim. Essa condição que é permitido ao chefe do Executivo, que obviamente não é um indivíduo que analisa do ponto de vista apenas numérico, mas do ponto de vista humano, porque as cidades são formadas de pessoas e não de números. E é importante, haja vista a condição dos nossos técnicos dentro da Prefeitura Municipal, e aí em especial a Secretaria de Administração, que consegue solidificar esses dados de maneira positiva e influenciar a decisão daquele que nos dirige, daquele que nos administra, especificamente ao chefe do Executivo. Então não é possível que se imagine, num país onde o desemprego não consegue buscar uma solução, aonde as pessoas são 60, senhoras e senhores, 63 milhões de pessoas na inadimplência. E um bando de palhaço, um bando de babaca fez piada com isso, como se essa decisão fosse apenas de quem quer dever. Se, do ponto de vista que trouxe aqui o vereador que me antecedeu, dizendo que um versículo bíblico, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, no exterior, 380 bilhões de reservas cambiais. Os padrões mais ortodoxos da economia dizem que nós precisaríamos da metade. E nós podemos sim solucionar o problema de emprego desse país, basta ter coragem, ter vontade, obstinação para poder ajudar o próximo. É isso que falta a uma série de políticos dentro desse país. E aí acha que é alguma vantagem ficar devendo. Não é vantagem ficar devendo, mas também não é vantagem alguma que o indivíduo esteja na estatística dos inadimplentes. Ora, se eu não puder, enquanto homem público, buscar caminhos para se fazer isso, e se já está fazendo a Caixa Econômica Federal, riram de uma proposta de campanha de um dos candidatos à presidência da República, mas a Caixa Econômica imediatamente pegou a proposta dele e idem está fazendo o Banco do Brasil, porque há uma solução e uma vontade de resolver os problemas. Do pagamento dessas dívidas. Portanto, é importante... Conclui, vereador. Portanto, presidente, é importante que nós não colocamos apenas os números. Eu volto a insistir, não troquei o coração por uma pedra. E olho para uma comunidade que é devedora assim como também já fui, assim como também já fiz uso dos parcelamentos e paguei muito mais do que aquele que pagou em dia. Portanto, não há benefício, apenas a condição que nos é constitucionalmente garantida de poder existir harmoniosamente em sociedade. Obrigado, presidente. Vereador Jaime, como líder. Em seguida, vereador Odir. Senhor presidente,
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, distrito público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara e internauta. Não podia também deixar de vir a essa tribuna e manifestar os meus sentimentos a toda a família do grande comunicador Luiz Gonzaga Agra. Dizer que vamos sentir saudade desta voz, que soava em nossos ouvidos, onde relatava as verdades e era agradável ouvir a sua voz. Fui muitas vezes entrevistado por ele e uma pessoa fácil de se comunicar e deixa totalmente a gente tranquilo para responder as perguntas. Sabemos que estamos aqui como uma passagem, muitas vezes longa e outras curtas. Sabemos que a vida nossa, diante do quadro a qual convivemos, sabemos que temos uma missão aqui, vereadora Maria Rita. E essa missão só nós podemos fazer. E enquanto estivermos aqui, temos que saber que cada ser humano tem uma missão na face da terra. E ele cumpriu a sua missão. Encerrou a sua missão. É triste para a família a dor da saudade e da perca. É triste. Não queremos isso, muitas vezes lamentamos, questionamos o porquê. Muitos pontos de interrogação. Por quê? E por quê? Mas não tem resposta. É o momento que vamos ficar com os melhores momentos. A saudade vai ficar sempre dentro de nós. Ninguém consegue tirar. Mas os bons exemplos, os momentos melhores que passamos junto com aqueles que amamos. Então, dizer à família do Luiz Gonzaga Agra os nossos sinceros sentimentos e que Deus possa confortá-los. Amigos não confortam, parentes não confortam, não existe um outro conforto, só Deus que pode confortar o coração. Por isso, vereador Lio era seu assessor, um homem de guerra, um companheiro, um parceiro. A gente sabe que Deus lhe deu uma idade, né, de 74 anos, né, e chegou o momento. Então, para toda a equipe, assessores, né, os nossos sinceros sentimentos aí, as assessorias aí do vereador Lio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. Agora o vereador Odir. Senhor presidente e senhoras vereadoras, senhores vereadores, queria dizer que falta política pública, falta, mas se faz políticas públicas, se faz com recursos, quando a comunidade participa. Mas aqui eu quero agradecer os inúmeras mensagens que eu recebi, e vou ler uma delas, que diz assim: boa tarde, vereador, parabéns pelo seu posicionamento a respeito de mais um refis em Joinville. Chega de beneficiar o infrator, ou melhor, o esperto. Começa a chegar à conclusão que também não devo mais pagar meus impostos em dia, porque no final do ano eu serei beneficiado. Então eu quero dizer para vocês, por isso, nosso posicionamento. Aliás, se a prefeitura fosse cobrar daqueles que estão devendo, somente do ISS,
isto é uma fábula. Os pequenos pagam em dia, os grandes, uma boa parte também, mas uma boa parte também não pagam, porque eles sabem, isso é no âmbito do município, é no âmbito do Estado e é no âmbito da União, que daí vem as benesses do governo. Vai nos Estados Unidos, vai na França, na Alemanha, professor Roque, vê se tem esse tipo de benesses aqui para quem não paga o imposto. Pelo contrário, lá vai para a cadeia. Por isso que eles têm a qualidade de vida que eles têm. Por quê? Porque o município, o Estado e a União, o de concreto só existe o município, a União e o Estado, elas não são unidades, são unidades, mas não são efetivas, porque o homem nasce e cresce no município. Então, é claro que eles sabem muito bem que não vão pagar os seus impostos, porque uma hora vai vir um benefício para eles. Portanto, eu quero agradecer a todos aqueles que mandaram a mensagem parabenizando pelo nosso posicionamento. Quantos milhões estão lá no cofre da prefeitura? Uma boa parte é papel podre, porque não se cobrou a tempo, as empresas faliram e não que quantos milhões estão lá que poderiam estão sendo aplicados na área de educação, na área da saúde, no bem-estar animal, e etc, para melhorar a qualidade de vida, porque o poder público não gera renda, e nem é para gerar, e não tem formas também de gerar. Quem gera o município nada mais é, o prefeito nada mais é do que um síndico, onde todos colaboram, onde todos devem ter a sua participação para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, deixo aqui o meu agradecimento a muitos telefonemas que recebi, mensagens dizendo parabéns, vereador Odir, ou senão nós também não vamos mais pagar os nossos impostos. Obrigado, senhor presidente. Agora o vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, também só para aqui solidarizar com a família do senhor Luiz Gonzaga Agra. Conheci muito bem, convivemos aqui na Câmara por muito tempo, trabalhou com diversos vereadores e também na área de rádio. Era nosso parceiro, também sou radialista, registrado como ele era também no sindicato, carteira de radialista, e a família dele é muito ligada ao radialismo de Joinville, tanto o vereador Cláudio que o Davi Agra, filho, ficou muitos anos na rádio difusora conosco lá até agora. E também o Gonzaga na rádio difusora. Então, solidarizar e consternado aí com a perda dessa pessoa intelectual e de conhecimento geral muito grande mesmo. Uma perda para a cidade de Joinville. E falando em radialismo, nós agora recebemos, os vereadores também receberam, aí a despedida do Ananias Cipriano, da Rádio Jovem Pan, do programa dele. Colocou aí, depois de 4 anos, está saindo. Eu quero também dizer para o Ananias que é uma pena. Apesar de algumas coisas eu discordar dele, não concordar, mas que seria, que seria de nós e do mundo se todos concordassem com tudo que a gente gosta. Então, algumas coisas discordava, mas ele pelo menos fazia um jornalismo, fazia alguns apontamentos, falava de algumas coisas interessantes, era crítica em relação à política, e é isso que nós deveríamos ter. Me parece, assim, sempre muito isento, sempre tratando as coisas com muita seriedade. Tinha uma maneira que eu não gostava muito, mas isso eu falei para ele diretamente, mas o restante, me solidarizar com ele aí, no trabalho que ele realizou, e perde Joinville o jornalismo, porque o Jornal A Notícia parou de circular diário. Não tem mais a coluna do Jefferson Saavedra. Cacá Martins que partiu, Gonzaga, então vai ficando fora. Me parece que o Osni Martins também tem umas críticas em relação com ele, mas também é jornalista,
e faz um trabalho que é importante para a cidade, e me parece que o Osni Martins também vai até o final do ano, que eu soube. Então, muito pouco continua. E aí tem o Beto Geballi ainda que faz aí esse programa um pouco jornalístico, né? E tudo mais. E aí, saudar aí o Eleições 2020, que é uma página que bota algumas coisas que estão acontecendo, que a gente acompanha, né? Bastante. Também o aconteceu em Joinville e tanto outros blogs e que colocam aí as informações que é preciso, informando a nossa sociedade, a nossa comunidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Também o vereador Lio está ali, mas nosso sentimento em nome da Câmara de Vereadores também, ao gabinete do vereador Lio, à família do Luiz Gonzaga, ele que tinha uma voz, né, uma voz marcante para o rádio, e com certeza a Câmara, né, está assim desde o sábado, último sábado triste, né, desde da última sexta-feira, na verdade, né, triste com o acontecido. Então, vereador Lio, nosso abraço à família, nossos sentimentos, né, vereadora Ana Rita, né, mas enfim, a vida continua, a esperança, e acho que você parafraseou, né, terminou o tempo do Luiz Gonzaga aqui na Terra. Então, chegou o momento, né, de partir. E a coisa mais certa, por mais que alguns não queiram, é a morte. Então, o nosso sentimento ao seu gabinete, ao seu mandato de vereador e toda a família do vereador, do nosso jornalista, repórter, radialista, Luiz Gonzaga, que fazia com tanta seriedade, né? E como gostava do rádio, né? Então, a família do Luiz Gonzaga, por mais que estão enlutados, mas também só tenha lembrado de coisas boas que ele fez aqui na terra. Nunca vi o Luiz Gonzaga, não porque faleceu, mas aqui na Câmara, ofender alguém, maltratar alguém, uma educação, né? Sempre cumprimentava muito as pessoas. Então, nosso sentimento, o gabinete do vereador Lio, a Câmara de Vereadores também, mas principalmente a família do radialista Luiz Gonzaga. Uma questão de ordem para o vereador Rodrigo Fachin. Senhor presidente, colegas vereadores, é muito breve, mas eu também fiz questão de registrar a minha condolência à família, a minha solidariedade, né, esse cara doce, de sorriso fácil, pessoa que respeitou sempre a todos, né, eu penso que essa é a principal figura, vereador Lewilson, do nosso amigo Gonzaga, né, um cara que estava aí sempre de forma... É um cara que gostava da vida, né, que tratava sempre as pessoas com muita doçura. Então, fica aqui o meu registro de solidariedade a toda a família. Gonzaga, ao longo da sua trajetória, da sua carreira, né, ele soube se relacionar muito bem, mas sempre tendo a informação como prioridade, né, nunca se contaminou. Uma figura que realmente merece todo o nosso respeito, um exemplo a ser seguido. Obrigado, senhor presidente. Agora o vereador Mauricinho Soares como líder. Lembro aos colegas vereadores que agora vamos depois entrar na pauta regimental. Nós temos bastante trabalho para a tarde de hoje, mas respeitamos o regimento interno. Vereador Mauricinho como líder. Senhor presidente, quero aqui também falar em nome da bancada do MDB. O Luiz Gonzaga, quem ouviu no rádio, né, como falou aqui o vereador Maurício também, uma grande voz, um exemplo, a família está enlutada, né, em nome da bancada do MDB, as nossas condolências da bancada do MDB. Esses anos que eu estou na Câmara, tive o privilégio de estar ao lado do gabinete do Lio. Parabéns, vereador Lio, pela pessoa que o senhor contratou.
ele sempre vinha me aconselhar. Às vezes, tive o privilégio, vereador Richard, de dar várias caronas, ele morava do lado do Alvorada lá, eu tive esse privilégio de levar muitas vezes ele para sua casa. E sempre me aconselhando. Um homem que tinha um espírito, eu digo, de paz, um espírito de um homem de luz, eu sempre digo, porque uma pessoa que eu respeito, da família, de toda líder, é um grande líder na rádio, um grande radialista, perdemos aí uma grande voz, um grande exemplo, e Lio, parabéns, sorteei ele no seu gabinete, eu sempre levei ele para sua casa na carona, e ele sempre me aconselhou, muitos conselhos bons me deu, e ele disse, Mauricinho, e um privilégio dar uma carona para o seu Gonzaga, Deus que eu tenha e tem, um homem que está bem, eu tenho certeza disso pelo o caráter que sempre teve aqui na terra, e creio eu, Deus ali o tem muito, porque ele falava muito bem, vereador Pelé, e sempre dava conselho bom, um homem de Deus, um homem que vai fazer muita falta aqui, vereador Richard, na Câmara, no gabinete do vereador Lio, e em nome do MDB, quero aqui as condolências à família enlutada. Obrigado, presidente. Questão regimental, vereador Richard. Não tem? Não quer que eu entre? Não pode entrar. Não, pode entrar, mas parece que o Fernando... Não tem. A reunião extraordinária, Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública, para tratarmos sobre o Memorando 49/2019, que vai tratar efetivamente de uma audiência pública no bairro Anita Garibaldi, onde há uma demanda que foi entregue ao gabinete do vereador Adilson Girardi. Portanto, amanhã às 16h45, para tratar sobre o Memorando 49/2019. Obrigado, presidente. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno, projeto de lei ordinária número 129/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que altera e revoga o dispositivo da lei 5.230, de 10 de junho de 2005, que dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração de vias públicas próprias do município e da outras providências com parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça. Projeto de lei ordinária complementar 83/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que assegura o direito da permanência de acompanhantes de paciente na unidade pública municipal e da outras providências com parecer contrário da Comissão de Legislação. Projeto de lei ordinária 238, de autoria do vereador Natanael Jordão, do PSB, que dispõe sobre a isenção de cobrança de estacionamento, hospitais públicos, centro de coleta pública, doadores de sangue e da outras providências, com parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei complementar 89/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que dispõe sobre a caracterização de atividade que denomina BRIPUB no âmbito do município de Joinville, com parecer contrário da Comissão de Legislação. Projeto de lei 372/2017, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do MDB, que dispõe sobre a realização de coleta, amostras d'água, reservatório nas escolas, creches do município, para análise de outras providências com os pareceres contrários da Comissão de Legislação. Projeto de lei ordinária 45/2018, de autoria do vereador Tarcísio Tomazoni, do PSB, que altera o artigo 102 da Lei Complementar 266/2008, com parecer contrário da Comissão de Legislação. Projeto de lei ordinária 62/2019, de autoria do vereador Natanael Jordão, do PSDB, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar aos diretores de escola municipal de Joinville e Santa Catarina dispositivo de segurança conhecido no botão do pânico, com parecer contrário da Comissão de Legislação.
Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que começamos a ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 17/2019, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, do PSD, que dispõe sobre o transporte de carga perigosa, SC 418, da rua Dona Francisca, entre a BR-101, a linha demarcada como sede no município de Joinville. A presidência comunica que na sessão ordinária anterior, realizada em 30 de outubro de 2019, com pareceres favoráveis das comissões, com o substitutivo, for aprovado. Assim sendo, damos início na discussão do projeto. Em discussão o projeto. Não havendo em votação. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, em sua redação final, o projeto de lei ordinária número 477 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do MDB, que denomina via pública da Ana Costa de Souza, do bairro Petrópolis, neste município. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime ordinário da sua redação final, projeto de lei ordinário de autoria do vereador Wilson Paraíba, do PSB, que denomina servidão João Alves Maia, SD 21111, no bairro Boa Vista. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, em sua redação final, o projeto de lei ordinária 194, 2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão, do MDB, que reconhece utilidade pública municipal, Associação Beneficente Atos 2, de Joinville e Santa Catarina. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 75/2017, de autoria do vereador James Schroeder, do PDT, que determina a administração pública direta e indireta o poder que apliquem no mínimo 30% dos recursos destinados à compra de alimento, aquisição de produtos de agricultura familiar, empreendedores familiares rurais ou organização agricultores familiares do município de Joinville e região. Uma questão regimental, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, nosso requerimento para dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei 75/2017, de autoria do vereador James Schroeder. Obrigado. Requerimento do vereador Maurício Peixe em discussão. Não havendo em votação, está aprovado. Dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, os pareceres com o substitutivo. Vereador Odir Nunes. Senhor presidente e senhores vereadores, senhoras vereadoras, hoje
Nós tivemos uma grande discussão através da Comissão de Agricultura, Economia, Indústria, Comércio e Turismo sobre essa questão da compra de 30% de alimento através da compra direta. Isto é uma lei federal que e que não é o município que paga boa parte deste alimento, ele é adquirido através de recursos vindo do Plano Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. É isso, professor Roque? Aliás, nós tivemos hoje uma grande discussão, onde a Gisele fez uma grande explanação, onde a própria secretária Facchini, Sônia Facchini, também, e os técnicos da secretaria. Mas o que mais nos chamou a atenção, vereador Jordão, foi exatamente a questão de que o município ele é obrigado a investir 30%, comprar da agricultura familiar. O vereador Jordão, que é secretário da nossa comissão, e nós ficamos contentes, vereador Jordão. Ali tinha os produtores de peixe, tinha o pessoal da Copaville, o Ari, que é da Copaville, todo o pessoal, os produtores, estavam aí. E o que mais me chamou a atenção, professor Roque, foi que a prefeitura, em determinados anos, ela foi até 61% da compra na sua gestão, professor Roque. Quando é para criticar, eu critico. Quando é para elogiar, a gente deve elogiar. Tem que elogiar. Até 60% foi em compra da agricultura. E ficamos mais felizes, professor Roque, que foi colocado hoje a compra da tilápia. Agora já está, e nós víamos ano debatendo que também nós deveríamos colocar a palmácia. Nós somos grandes produtores da palmeira real, até a palmeira imperial, que embora produz muito pouco, mas nós temos o palmito híbrido. O vereador Fábio D'Alonso conhece o Marco Merca, que é dono lá da pastelaria Rio da Prata, que tem alguns milhões de pés de palmito híbrido, que perfilha, é igual à banana, e que isso tem que ser colocado na merenda escolar. Então, professor Roque, 63 mil refeições diárias. E veja, nós já discutimos isso lá na comissão, já vou lhe ceder, vereador Roque, porque também tem recebemos denúncias de que alguns produtos estavam vendendo produto que não era, estavam vendendo por produtos orgânicos e que não era, mas hoje ficou tudo esclarecido, etc. Mas eu quero dizer que fiquei muito contente hoje com a explanação, com essa política na Secretaria de Educação da compra da merenda escolar, mais do que preceitua a lei. Isso é importante. Professor Roque. Eu só quero complementar, primeiro quero parabenizá-lo pela fala e dizer o seguinte, que o Plano Nacional da Merenda Escolar, ele fomenta a agricultura familiar. Mas aqui no município de Joinville, enquanto secretário e o nosso prefeito, fomentamos muito essa questão da expansão, porque para promover realmente o desenvolvimento dos agricultores que estão aqui no nosso município e muito próximo do nosso município. Então, esse programa, ele é um programa que chegou e ele está em processo contínuo de expansão
mas nós tivemos momentos que chegamos a mais de 60%, e isso mostra, vereador Jordão, o quanto o nosso produtor rural tem a oferecer para a merenda escolar. E além da tilápia, hoje nós temos a distribuição de leite e de vários produtos, né? E é importante frisar que para entrar nesse programa, vereador, nós precisamos ter toda uma regulamentação que vem do governo federal. Então, o agricultor, nós tivemos semana passada, eu participei de uma reunião onde nós tínhamos a SAMA, a Secretaria de Educação e um grande número de agricultores, e isso me deixou muito feliz, porque é algo que nós implantamos lá na nossa gestão e ele está continuando, que é o trabalho em conjunto, em várias mãos, de tal forma que, orientando o produtor, nós vamos poder expandir muito. Nós temos para o ano que vem, no orçamento, 8,5 milhões de reais que pode ser investido. Então é essa a contribuição que eu deixo aqui na tua fala. Obrigado. Senhor presidente, eu só gostaria de chamar, não a atenção, mas este projeto de lei em nada vai acrescentar, porque isto é uma lei federal. É o mesmo que diz a lei, o artigo 1º, a lei federal, que a administração pública municipal pode, aliás, tem que comprar até 30%. Além não tem problema, mas no mínimo ele tem que comprar. Então essa é uma lei que já está desde 2009, quando foi sancionado pelo presidente Lula a lei para a agricultura familiar. Então esta lei, ela é uma lei que já está regulamentada pela lei federal, até porque os recursos do Plano Nacional de Alimentação Escolar, ela já é muito clara. O prefeito vai comprar com os recursos do Plano Nacional de Alimentação Escolar. Aqui, ó, veja, não, eu só quero explicar para os senhores, vereadores, que diz assim, ó, a Prefeitura Municipal tem que comprar no mínimo. Vereador Roque, esse aqui é um negócio que tem que ser analisado. No mínimo, 30%. Aí eu lhe pergunto, e aí então nós não vamos utilizar o dinheiro do recurso do PNE. O senhor que é entendido, professor Roque, eu acho que até o senhor devia vir aqui falar, porque o prefeito... Não, 30%. E aí, se eu não consigo, eu sou obrigado a comprar 30% da fonte 100, que vai incidir nos 25%, que é da fonte 100 da prefeitura para a compra de alimentos. Aí quer dizer, eu vou comprar 30 e não vou mais comprar, não vou devolver o dinheiro que vem do PNS, Vereador Odir, conclui. Não, eu vou concluir, só estou alertando sobre isso. Tá bom. Então nós vamos deixar de receber, porque temos dificuldade até de comprar já os 30%, 60%. O professor Roque é mais especialista nisso e é bom fazer o debate. Com a palavra, vereador Roque. Nós estamos discutindo o parecer. Vereador, a lei federal diz que 30% do Programa Nacional de Alimentação Escolar, da merenda escolar. O que está se colocando aqui é para ir além disso, né, para aplicar mais recursos. É óbvio que se nós estamos propondo isso, é porque nós vamos aplicar, e nós temos esse potencial na região. O que nós queremos é fomentar o desenvolvimento da agricultura aqui no nosso município e nas redondezas do município. Vocês viram no vídeo ali, a alimentação, quando ela é produzida próximo da escola, ela chega mais fresca, chega com melhor qualidade. Então esse é o projeto, é o programa. Fazer com que a gente utilize e fomente a agricultura familiar na nossa região. Ok?
É isso, ninguém vai devolver recurso, pelo contrário, nós vamos investir melhor os recursos na educação aqui em Joinville. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Continua a discussão, parecer. Não havendo em votação. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Aprovados os pareceres. Em discussão, projeto. Não havendo em votação projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Segue para a Comissão de Legislação e Redação para a elaboração da redação final conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de ordinário, projeto de lei ordinária número 173 de 2019, de autoria do vereador Richard Harrison, do MDB, que denomina servidão Etiópia, logradouro localizado na lateral da rua Guarapuava, entre o número 150 e 162, no bairro Floresta. Uma questão de encaminhamento regimental, vereador Maurício Peixe. Só um pouquinho, vereador, que tem mais um aqui que já pode também, acho. Senhor presidente, requer a dispensa da leitura dos pareceres de dois projetos. Projeto de lei ordinário 173 de 2019, de autoria do vereador Richard Harrison, e também do projeto de lei ordinário 183 de 2019, também de autoria do vereador Richard. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Então, pedimos em discussão o requerimento do vereador Maurício Peixe. Não havendo em votação o requerimento, está aprovado. Em discussão os pareceres favoráveis. Não havendo em votação os pareceres. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado os pareceres. Em discussão o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão, com o interstício de uma sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário do projeto de lei ordinária 183 de 2019, de autoria do vereador Richard Harris, do MDB, que denomina servidão Longino Hash, logradouro localizado na lateral da rua Anamburgo, em frente ao número 3100, no bairro Zona Industrial Norte. Solicito ao primeiro secretário, esse já foi pedida a dispensa da leitura. Em discussão os pareceres com emenda. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado os pareceres. Em discussão projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Uma questão regimental, o vereador Fábio D'Alonso. Como líder. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, de forma bem objetiva, eu não falei no momento da discussão do projeto, até porque já falei muito do projeto em todas as oportunidades que tive, mas eu tenho que fazer aqui um registro e principalmente um agradecimento. E começo fazendo um agradecimento à Comissão de Legislação e Justiça. Estou me referindo aqui ao projeto de cargas perigosas, que foi aprovado na tarde, noite de hoje. E começo aqui, como falava, a fazer um agradecimento a todos os senhores vereadores pela aprovação unânime, mas preciso aqui fazer um registro, inicialmente a Comissão de Legislação e Justiça, e começo na pessoa do seu presidente, vereador Richard,
que se empenhou juntamente com a sua assessoria, a doutora Carol, que está ali, que realmente fez um parecer muito bem fundamentado e até se comenta de uma possível... nós comentamos isso na comissão, por se tratar de uma rodovia estadual que poderia ser questionado. Já dou o recado que precisará ter uma fundamentação muito bem embasada, porque o nosso parecer, e aí feito pelo vereador Richo, foi muito bem, a sua doutora Carolina, muito bem fundamentado. E também lapidado pelos técnicos da casa que ratificaram essa posição. Então, quero citar aqui vereador Richa, vereador Rodrigo Facchini, vereador Maurício Fernando Peixe, vereador Jaime Evaristo, vereador Natanael Jordão, integrante da Comissão de Legislação e Justiça, porque se por lá não tivesse passado, obviamente que o projeto não teria a sua vida, podemos dizer assim. E aí eu vou agora para a Comissão de Urbanismo, na pessoa do vereador Jaime Evaristo, também novamente na pessoa do vereador Maurício Fernando Peixe, na pessoa da vereadora Tânia e também do vereador Adilson Girardi. E, finalmente, na Comissão de Finanças, na pessoa do presidente da sua comissão, vereador Ninfo, na pessoa do vereador Roque Matei, deixa eu lembrar aqui, também na pessoa do vereador Paraíba e do vereadora Tânia, né? Tânia, tá certo, aí fechou. Então, e agora, findando tudo isso, na pessoa de todos os senhores vereadores, como falei, foi unânime essa aprovação. Tenho certeza que esse projeto, ele mostra a preocupação da cidade de Joinville nesse quesito, e esta casa, que é a caixa de ressonância da sociedade, fez o seu papel e estamos, no mínimo, mitigando, no mínimo, diminuindo, no mínimo, restringindo os riscos que diariamente a sociedade joinvilense, quando eu falo sociedade joinvilense, eu quero me referir à água que abastece a cidade de Joinville, com esse deslocamento que existia de forma desordenada, que existia de forma clandestina, que existia de forma sem um certo controle, e que passa a diminuir. Tenho certeza que essa matéria ainda depende da sanção do prefeito municipal, e que já falei com ele a respeito disso, e ele entende também dessa preocupação. Então, finalizo aqui as minhas palavras, mais uma vez agradecendo a todos os senhores vereadores que aprovaram este projeto, que não é meu, e sim da cidade de Joinville, desta casa, em preocupação com o nosso bem tão precioso e importante que é a água. Obrigado, vereador Fábio. Encerramento da sessão. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores, servidores desse poder legislativo, profissional de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 5 de novembro. 5 de novembro é um dia especial, hein? Não vão esquecer amanhã. 5 de novembro de 2019, terça-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.